Graça e paz, amados, maravilha do Senhor, abençoados, abençoadas do Todo-Poderoso Deus, joia preciosíssima, corra linda de Deus, mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15 e 16, para a gente, ainda consegue tirar então, alguma coisa desse capítulo 16 para a gente fechar o livro de Marcos. Está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eita! Agora que a coisa pega, hein? Antes eu quero te agradecer, você que deu um joinha para nós, um gostei, você que compartilhou, você que se inscreveu no canal, você que fez comentários. Tudo isso é muito relevante, o YouTube entende que é bom, que o canal está sendo fortalecido e vai enviando para mais e mais pessoas. Você que não se inscreveu, gente, corre lá, me ajuda aí, clica lá encarecidamente nas letrinhas azuis, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático, e vai no sininho também para receber todas as nossas notificações. Então, nós acabamos de ler aqui: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o primeiro versículo, que é o 15. Uma ordenança do Senhor Jesus. Dando o discurso final, ele diz aqui: ide é um imperativo. Pregue o evangelho a toda criatura. E ele diz, o resultado da pregação: quem crê e for batizado será salvo. Porém, diz o versículo 16, quem não crer será condenado. Então, nós aprendemos lições que é para nossa eternidade, né? Olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 16 diz isso para nós. Pare e pensa um pouco na sua vida. O que é a vida? O que é a vida para você? Essa pergunta, né, ela é realmente para se refletir. O que é a vida para você? Há muitos, dizeres por aí afora. A vida é uma dança, a vida é uma luta, a vida é matar um leão por dia. A vida é uma dança porque a gente dança de acordo com que toca a música. A vida é uma onda, a gente tem que pegar a onda que ela envia para nós, e assim vai, né? A vida é uma batalha, a vida é uma corrida. Eu tenho que correr para chegar na frente. Tem uns que ainda falam: estou correndo atrás. Está fazendo o quê? Estou correndo atrás, né, do pão de cada dia, estou correndo atrás das conquistas. Cada um tem a sua visão de vida, mas o que é a vida? A vida é, primeiro, a oportunidade que Deus nos deu porque compartilhou conosco a vida. Ele é a vida e compartilhou. Segundo, a vida é uma prova para a eternidade. Aí é que vem quando o Evangelho, quando Jesus diz que pregai o Evangelho, ide e pregai. Todo aquele que crê, o que é o Evangelho para se crer? É as boas novas, é a vinda de Jesus, é o nascimento, do nascimento, a morte e ressurreição. É o Filho de Deus, o Messias, o enviado. É o que ele representa para nós, o que ele fez na terra, o sacrifício que ele pagou por nós. E eu digo sempre aqui no Café com Deus, ele foi torturado, ele foi primeiro julgado injustamente, levantaram falsas testemunhas, não deu em nada porque descobriram que não batia, os testemunhos falsos, combinados. Quando trouxeram aqueles que ele curou de fato, chegava diante dele, tudo combinado para chegar lá e desmentir, falando que era mentira, chega lá, olha para ele e fala: eu não sei o que esse homem fez, o que eu sei
é que eu era cego e hoje eu estou enxergando. Entre o outro, eu não sei o que esse homem fez, eu sei que eu era paralítico e hoje estou andando. Não tinha jeito de condenar o homem, mas a inveja fez condená-lo. Porque sentiam ameaçado, porque viviam na mentira, na corrupção, no engano. Então, quando a verdade chega, desmascara a mentira. Então, luta-se contra a verdade, até para assassinar a verdade, vamos pôr assim, porque é o que fizeram com Jesus, ele é a verdade. Coroaram com coroa de espinho, depois de o espancar com chicotadas, e fizeram carregar um madeiro pesado até o alto daquela Calvário, para colocar lá, cravado numa cruz, as mãos e os pés com cravos que traspassaram. E aí? E esse é o Evangelho. Ele veio para isso, para morrer por nós, por amor a nós. Essas são as boas novas, que ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, para nos dar vitória, para garantir que a morte não é o fim. E aí? A Bíblia está dizendo que esse evangelho ir de pregar e ele é toda criatura, quer dizer, todos precisam ouvir sobre Jesus. Mas ele diz qual é o resultado? Quem crê e for batizado, são dois resultados. Quem crê e for batizado será salvo. Mas tem o resultado de quem não crê. Porém, quem não crê, está escrito lá, será condenado. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, faz uma pergunta que não tem nessa terra ninguém que possa responder. Nem o mais intelectual dos homens, com QI mais elevado. E digo mais, não tem no Brasil, não tem na América do Sul, não tem na América Central, não tem na América do Norte, não tem lá no Oriente, principalmente da onde vem, lá do meio dos judeus, né? Que vem a Tel Aviv, que vem os maiores cientistas que ganham os prêmios Nobel, recordistas de ganhar prêmios Nobel. Não existe nesse mundo japonês, chinês, coreano, africano, não existe ninguém que possa responder essa pergunta. Mas eu digo mais, nem um anjo no céu pode responder a pergunta que está escrita em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escapar? Não existe maneira de escapar. Então é por isso que Jesus precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser anunciado. A resposta está lá, também no capítulo 2, versículo 3 em diante, o qual foi anunciado primeiro pelo Senhor e depois pelos seus apóstolos. O anúncio de Jesus era dizer que ele era o Salvador, que ele era o Messias, que ele era o Senhor. Que Deus ama a humanidade a ponto de dar o seu Filho, mas é preciso valorizar isso, é preciso crer nisso, aceitar Jesus no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, quem crê e for batizado. Crer não é só de boca para fora. Crer é deixar o Senhor guiar a sua vida. É acreditar na palavra e deixar que ela comande a nossa vida. Venhamos andar na obediência da palavra. E o batismo? O que é o batismo? O batismo salva, pastor? Eu estava dando um discipulado, um estudo para uma das nossas congregações, falava sobre isso. O batismo não salva. Quem salva é Jesus. Então eu não preciso ser batizado, pastor, porque está falando que eu tenho que ser batizado. Se você tem oportunidade de ser batizado, você não pode rejeitar o batismo, porque o batismo é uma ordenança. Ah, pastor, ouvi falar que batismo, quando a gente batiza, os nossos pecados são sepultados. Não. Dizem que tem que ser batizado em água corrente porque leva os nossos pecados. Não. O batismo não leva a pecado de ninguém.
Quem leva pecado é o sangue de Jesus, que apaga as nossas transgressões. Não faz diferença água corrente ou água parada, porque a palavra batismo significa, a tradução dela é mergulhar. O que não pode ser é batismo por aspersão. Jogar água na cabeça da pessoa e dizer você está batizado. Salvo por, né, exceções. Toda regra tem exceção. Uma pessoa doente, que às vezes não pode mergulhar aquela pessoa, uma pessoa acamada, e tudo bem, você pode simbolicamente jogar uma água na cabeça da pessoa, mas pelo amor de Deus, se você pode mergulhar, a própria palavra significa batismo, significa mergulho, mergulhar, então é preciso mergulhar. Não está dizendo sem água corrente ou água parada, mas está dizendo todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então você não pode negar o batismo. Agora é diferente, se você não tiver oportunidade de ser batizado, você não vai deixar de ser salvo por causa disso, porque não é uma somatória. Jesus é Salvador. Aí também precisa do batismo? Não. Se você não tiver oportunidade de ser batizado e morrer antes de ser batizado, você é salvo, porque quem salva é Jesus. O ladrão na cruz não teve a oportunidade de passar pelas águas. Embora Jesus é água viva, mas literalmente falando, vamos pôr assim, ele não foi batizado num tanque, não foi batizado num rio, mas foi salvo. Porque o batismo não salva, mas ele é testemunho público. E ele é testemunho para que as pessoas saibam que agora você pertence ao reino de Deus. E para que os anjos de Deus glorifiquem a Deus pela sua decisão. E os demônios fiquem enfurecidos, mas não poderão fazer nada, porque você agora é propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou com sangue e agora te tem de fato e de direito, porque você agora tomou a decisão, a escolha de servi-lo, de fazer parte do reino dele na terra. E para se fazer parte do reino de Deus na terra é pelo batismo. Lá no capítulo 3 de João, aquele mestre da lei, chamado Nicodemos, veio ter com Jesus à noite. Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Ele disse, como é isso? É voltar ao ventre da minha mãe? Como quem diz, é reencarnar? Jesus disse, não. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Aí ele diz, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí depois ele continua o diálogo e diz assim, você tem que nascer da água e do espírito para entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz, para ver é nascer de novo, mas para entrar é preciso nascer da água e do espírito. E como se nasce da água? Do espírito é sendo nova criatura, e da água é o batismo. É justamente o batismo. Passar pelas águas, pelo batismo. Para que você agora pertença ao reino de Deus. Você entre para o reino. Entende? Ele chegou dizendo, como que é isso? Eu não entendo. Jesus deixou bem claro para ele, o vento sopra, ninguém sabe de onde vai, nem para onde vai. Vem assim, é todo nascido de Deus. Quem conduz o vento? É Deus. Assim, é a pessoa que entrega a vida a Jesus. O Senhor, o Espírito Santo é que vai governar a sua vida. Então, a pessoa tem que crer e ser batizada. Por quê? Se ela não crer e não for batizada, tendo oportunidade, ela está negando uma ordenança. Não quero batizar. Eu creio, mas não quero batizar. Aí Jesus diz, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. O que impede de você ser batizado? Não, pastor, tem que largar isso, largar aquilo outro. Não, não existe uma lista para que a pessoa seja batizada. O eunuco, tesoureiro da rainha da Etiópia, ele estava na estrada de Gaza, de Jerusalém para Gaza, quando Filipe foi arrebatado para estar lá de Samaria, conduzido pelo Espírito de Deus para estar lá, andando do lado da carruagem, para ouvir o que ele estava lendo. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele perguntou, aproximou-se, porque o Espírito Santo orientou ele,
Pergunta ele perguntou, você entende o que lê? Ele disse, como entenderei se não há quem me explique? E constrangiu a subir na carruagem. Parou a carruagem, ele subiu, continuaram andando. Ele diz, de quem diz o profeta, de si mesmo ou de outro? Era Isaías 53, vamos pôr assim. Ele foi ferido por nossa culpa, moído por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quem ele está dizendo aqui? Aí ele foi discorrendo, mostrando que era sobre Jesus. Era o que Isaías estava vendo, a dor, o sofrimento de Jesus, passando a caminho da cruz. Então, ele entende claramente aquilo. Ele não precisou de uma lista para ele, você tem que deixar isso, deixar aquilo outro, deixar aquilo outro. Não. Ele parou a carruagem e diz, eis aí a água, o que impede de eu ser batizado? Se fosse um poço, não sei, um rio, que geograficamente aquela estrada não tinha rio. Mas um pouco que choveu, formou uma poça d'água lá, uma quantidade de água que dava para mergulhar, e diz, eis aí a água que impede de eu ser batizado. Filipe disse, se tu creres de todo o coração, é lícito. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, ele foi lá, mergulhou, ele batizou. Pronto. Simples assim. Então você não precisa, tem que deixar isso, deixar aquilo outro. Não, a salvação é o pé da escada. A santificação são os degraus que vão subindo. Então, e o batismo é um processo, logo depois da aceitação a Cristo, que é a salvação que é te dada gratuitamente por Jesus pelo sacrifício que ele fez. O batismo é um degrau acima que você precisa dar. E depois continuar na santificação, na obediência, largando as coisas, a mentira, largando, né, a fornicação, o adultério, se no caso você era um adúltero, se você roubava, deixar de roubar, se você mentia, largar a mentira. Mas você vai errar, vai mentir uma vez ou outra, sem querer, mas vai se arrepender, vai chorar, vai dizer, Deus, eu pequei de novo. É para isso que o sangue de Jesus foi derramado, para te perdoar. Você às vezes não vai largar tudo de uma vez. Vai ser um processo. Isso é santificação. Por isso que a Bíblia diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. O que acompanha a salvação? É a santificação. Acompanhar é andar atrás. Ou seja, alguém está à frente, você pode estar até do lado, mas um pouco para trás. Ou seja, alguém direciona a caminhada, que é a salvação. É a santificação, acompanha ela. E diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. O que é? A santificação que vai andando. Amém? É assim, vai subindo degraus, melhorando a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. É melhorar, é olhar para o alvo que é Jesus e procurar se parecer com ele, entrar na forma que ele deixou, o modelo de ser humano, quando ele viveu na terra. Ele foi o molde para nós, modelo para nós, a forma para nós. É isso, amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai, santo e glorioso, toma nas tuas mãos essa vida que está recebendo a tua gloriosa palavra. Deus, eu peço também a bênção do Senhor sobre todos os juízes, promotores, advogados, defensores públicos e os seus familiares, em nome de Jesus. Toma também a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, o corpo de bombeiro nas tuas mãos e os seus familiares. Toma também, ó Deus amado, o prefeito da nossa cidade, Miguel Belmiro, seu vice Dedé. Toma os secretários, Pai amado, Senhor, também o presidente da Câmara, Deus amado. Toma nas tuas mãos o presidente da Câmara, Matheus Cruz, e também todos os vereadores, meu Pai, e seus familiares, em nome de Jesus. Toma os taxistas, mototaxistas, Uber, vans, toma nas tuas mãos, Pai amado, cada profissional, ó Deus, em nome de Jesus. Toma a doutora Ana Beatriz e família, dá força à tua filha, Deus, força espiritual, em nome de Jesus. Cobre a tua filha na redoma do teu poder. Toma também Elion Silveira Macharete, família, o Paulo César e família, que está sempre aí batendo recorde de curtida dos grupos, ó Deus, no Café com Deus.
Toma Eliana Guerra e família, a Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo, Jô Sumira Alves Menezes e família de Juazeiro, Bahia, lá do Nordeste. Toma nas tuas mãos também Yolanda Pinho Matos e família, dá fortalecimento à tua filha, Pai amado, em nome de Jesus. Deus, também ela pede pelo neto José. Deus abençoa, Senhor, liberta, dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Toma o controle da vida dele. Toma Alcina, Lúcia, nas tuas mãos, que pede oração pela Monique também, fortalecimento. E pelo José também, que está com crise de ansiedade. Deus, tira essa ansiedade, Senhor, essa crise que ele está vivendo, em nome de Jesus. Rosaura Marques também e família. A Maria José Santos Ferreira e família. Reinaldo, pai Martins, abençoa ele. A Camila Vilela, a Júlia Vilela, em nome de Jesus. A Vera Rios, Pai, dando saúde à tua filha. Deus, força espiritual para ela. A Vivian Fernandes, a sua causa. A Lúcia Helena, a Márcia Valéria, Pai, que estão aí correndo para trabalhar a festividade 8 de julho, abençoa com recursos, dando vitória, abençoa esse evento. Toma o Cleapa também nas tuas mãos, novos projetos, e toma também o congresso, Pai amado, de adolescente, a Ciban, que também vai acontecer no dia 8 de julho, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo em nome de Jesus. Vamos compartilhar.